Você sabia que nós estamos constantemente em batalhas, em guerras, no reino espiritual, no reino físico? Aqui na palavra de Deus, o livro de Jeremias, nós vemos um momento em que Jeremias se cansa, se fadiga, está exausto, está sobrecarregado, está achando que está com fardo maior do que ele aguenta. E ele começa a se lamentar diante do Senhor. Ele começa a dizer, várias coisas que eu vou ler para você aqui, começa a questionar, a lamentar, por que os ímpios prosperam, por que tudo isso acontece, por que eu, e começou a questionar a Deus. Eu vou te mostrar o que o Senhor respondeu para ele. A Bíblia diz, Jeremias capítulo 12, lá vai Jeremias se queixando, Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. E aí ele pergunta, por que prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente? Plantaste-os e eles se arraigaram, crescem, dão fruto, chegado estás à sua boca, porém longe dos seus corações. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês, Jeremias falando, e provas o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e dedica-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves. Porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. E ele questiona, e ele reclama. E olha o que Deus diz para ele. Se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios, procedem deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles, ainda que te digam coisas boas. Deus falando com Jeremias. Irmãos, que palavra é essa? Tremenda. Eu estou dizendo que nós estamos em guerra constante, nós estamos travando batalhas todos os dias. E por isso muitas vezes nós nos sentimos sobrecarregados mesmo, porque no reino espiritual há lutas que nós não conseguimos ver, mas nosso corpo muitas vezes sente. Mas é Deus pelejando ao seu favor, é Deus te guardando, é Deus abrindo o caminho, dando livramento aqui, cortando o laço ali, é o Senhor trabalhando, mas há uma guerra, irmãos. E muitas vezes nós sentimos ela, como eu disse, no reino físico. E aí nós nos fadigamos, e Jeremias estava assim, cansado, e ele fala com o Senhor, até quando o ímpio vai prosperar? As pessoas más, as pessoas que fazem o que é errado, até quando eles vão prosperar? Senhor, o Senhor está na boca deles, mas está longe do coração deles. Ou seja, eles até falam que tem Deus, eles até falam de Deus, mas o coração deles está muito longe de ti, de fazer a tua vontade, de fazer o teu querer. E ele começa a orar, ele começa a questionar, mas aí ele fala dele, mas eu, Senhor, o Senhor me conhece, meu coração está contigo. E aí Jeremias começa ali a pedir a Deus, arranca-os, ou seja, faz alguma coisa, Senhor, castiga eles, enfim, irmãos. E o Senhor fala para ele, Jeremias, se você se fatiga correndo com os homens que vão a pé, o que você vai fazer, quando vier a enchente do Jordão? Irmãos, essa palavra é muito tremenda, eu gosto demais, porque o Senhor nos dá, assim, um ensino muito grande, que o Senhor ele fala conosco, Se você está cansado nas pequenas batalhas, nas pequenas lutas, nas pequenas pelejas que eu tenho colocado diante de você, como você vai fazer quando vierem as maiores? Então o Senhor ele nos assim, dá uma sacudida, uma chacoalhada falando, Se você se cansa com isso, imagina com as próximas pelejas que virão na sua vida. E aí, irmãos, ele fala, até a sua família, Jeremias, O Senhor fala aqui no capítulo 6, procedem deslealmente contigo. Não te fies neles, ou seja, não confia, Jeremias, porque eles clamam após ti em altas vozes, ou seja, por trás, Jeremias, de você, ainda que eles digam coisas boas, eles estão falando, coisas ruins a seu respeito, irmãos.
O Senhor estava querendo dizer para Jeremias: Jeremias, eu sou o seu alto refúgio, eu sou fortaleza, eu sou o seu socorro na hora da angústia. Não temas, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, a batalha vem para te fortalecer, te capacitar, e a batalha é mistério que ela aconteça, é natural que ela venha. Precisamos, irmãos, travar batalhas muitas vezes na nossa vida, mas tudo é para nosso aperfeiçoamento. Quando a gente se lembra que o general dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, batalha na frente, né? Ele vai na nossa frente, ele vai como assim o líder absoluto, ele vai preparando todas as coisas, aí a gente confia, a gente pode ter certeza que no final será a vitória. Então, o que Deus falou para Jeremias, eu quero deixar para você. Não se canse, não se fadiga com as coisas pequenas que têm acontecido. Se lembre que o Senhor está do seu lado, se lembre que Ele te dá a mão, se lembra que Ele cuida de tudo, lembra que Ele está te guardando, te livrando todo momento. Irmãos, e se lembre também que virão batalhas maiores, virão pelejas maiores, e a gente tem que estar cada vez mais arraigado, né? Enraizado na rocha, cada vez mais firmes na presença do nosso Deus, porque quando vierem as lutas, quando vierem as tribulações, o nosso coração vai estar firmado em Deus, que nos guarda e que nos sustenta. Então, tem uma parte da Bíblia que fala uma coisa muito importante, que eu gosto muito, que Davi, ele fala: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei. Salmos 27 diz isso. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar no teu tempo, né? Porque no dia da adversidade Ele me esconderá, Ele me guardará, Ele me esconderá. Então assim, Davi, irmãos, ele sabia a importância de estar todo dia, constantemente na presença de Deus, na casa de Deus, buscando a Deus, porque ele fala, quando ele buscava, o que ele ia fazer? Aprender, né? Como andar, como se portar, o que pensar, o que falar, e no dia da adversidade, esse mesmo Deus guardaria Davi, esconderia Davi. Então, irmãos, a gente tem que aprender com a Bíblia, aprender com os homens e mulheres da palavra de Deus, aprender com Jesus. Nós temos que ser assim, constantes, firmes, e entender que sem Deus nós nada podemos fazer. Então, se a sua peleja, se a sua luta, se a sua batalha tá difícil, tá sendo cansativa, tá sendo frustrante, tá te deixando assim esgotado, para tudo nesse momento. Não é para você parar e retroceder, mas para um momento, para tudo. Para de lutar nesse momento e começa ali a buscar a Deus. Senhor, eu tô aqui me abastecendo agora. Me fortalece, me sustenta, me ajuda. Aleluia. Derrama, Senhor, Deus, a unção dobrada sobre a minha vida, meu Deus. Derrama, meu Senhor, sabedoria, meu Pai, para que eu possa fazer o que é certo, tomar decisões, né, certas, Senhor. Me ajuda a prosseguir, a não parar, a não desistir. Me capacita para todas as batalhas que vêm sobre a minha vida, sobre as situações às quais eu sou colocado. Então, irmãos, é o parar para recarregar as forças, recarregar as energias. Mas a gente não pode ficar parado, ficar prostrado. Recarregou, prossegue, continua, vai lutando, vai guerreando, vai passando as situações, vai pedindo força a Deus, vai clamando, né? Vai entendendo que o final das coisas será melhor do que o início delas. Vai entendendo, irmãos, que o Senhor não vai te abandonar, você não vai estar sozinho em momento algum. Quando você clamar, Ele vai te responder, Ele vai te dar força, Ele vai te dar ânimo. Então, olha só, não desanima, não questione o porquê das coisas. Deus sabe exatamente, né, para que e o porquê nós precisamos passar certas situações. O importante é olhar para o alvo, prosseguir, focar em Deus, não desistir, irmãos, e reabastecer sempre que for necessário, né? Todo dia é necessário, eu acredito assim. Todos os dias nós precisamos de força, de ânimo, de alegria, que vem de Deus, irmãos. Não é essas coisas passageiras que agora você tem, daqui a 5 minutos você não tem mais. Não, são coisas eternas que vêm do Senhor para nós e que trabalham de dentro para fora. Não adianta nada a gente ficar por fora, né, forte, e por dentro nós estarmos destruídos. Não, por dentro a gente tem que ser forte, irmãos. A força que vem de Deus, a alegria do Senhor que nos ajuda e nos fortalece a cada dia. Que Deus te abençoe.
te ajude, te sustente nessa batalha travada. Que Ele te fortaleça e que Ele possa, né, irmãos, reabastecer aí, te dar energia para prosseguir para todas as batalhas que você precisa enfrentar, em nome de Jesus. Continua conosco, né? Amanhã tem mais mensagem, todos os dias estou aqui trazendo uma mensagem, uma meditação da palavra de Deus. Então fica conosco, continua acompanhando. Eu creio que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Uma excelente noite, que Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.